Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que maravilha, né? Verdadeiramente. Muitas pessoas hoje no mundo participam, né? Estão presas e atreladas a diversas religiões, né? A maioria cristã, eu diria, né? Muitos segmentos chamados cristãos e outros segmentos também. E todas essas pessoas se consideram livres, né? Se você chegar para uma... Vamos dar um exemplo aqui de um irmão, sei lá, de uma igreja pentecostal qualquer. Na visão dele, ele é um cristão. E aí você pergunta, irmão, você é livre? O que você acha que ele vai responder? Ele vai dizer que é livre. Não, irmão, sou livre. Eu fui livre. Antes de aceitar Jesus, eu vivia jogando futebol com os meus amigos, eu vivia nas bebedices, eu vivia nisso e naquilo. Agora eu estou aqui na igreja, eu sigo aqui os mandamentos e eu estou cumprindo as ordenanças de Deus, então eu sou livre. Essa é a visão, né? Só que nós que hoje estamos na graça, que conhecemos esse evangelho maravilhoso, que é o único evangelho que está na Bíblia, para nós hoje é a graça, não existe outro evangelho, né? Nós sabemos que, na verdade, esse irmão não está livre. Entende? Veja bem, ele pode até ter tido algum nível de libertação em termos carnais. Deixa eu explicar. Por exemplo, o cara tem um vício. As pessoas usam muito esse argumento para defender o sistema religioso, né? Então o cara tem um vício, vamos supor, no cigarro. E o cara quer largar o vício. Aí de repente ele entra, aceita Jesus, entre aspas, né? Que é um conceito muito... Eu falo sempre entre aspas porque é um conceito assim que me agride pessoalmente muito, né? Eu sinto muito mal em usar essa expressão porque é uma blasfêmia, né? Essa ideia de aceitar Jesus, isso é uma blasfêmia abençoada, né? Mas as pessoas falam isso à vontade. Nós temos um estudo, eu vou deixar já logo de cara, já vou deixar um link aí. Você que está pela gravação, na descrição desse estudo agora você vai encontrar o link, o blasfemo conceito de aceitar Jesus. Esse estudo é tremendo. Se você não assistiu, assista-o assim que terminar esse aqui. Você vai achar o link aí na descrição. Sabe? Então as pessoas ficam nessa. Não, depois que eu aceitei Jesus, eu abandonei o vício do cigarro. Ótimo! É muito bom, né? A pessoa deixar de fumar é algo maravilhoso para a saúde. É um tipo de libertação? Eu diria que sim. Mas é a libertação que a Bíblia se refere? Não, não é. Porque você não precisa adentrar a uma denominação religiosa para se livrar do cigarro, por exemplo, né? Você não precisa necessariamente disso. O sistema religioso ajudou essa pessoa a abandonar o vício? Ajudou, ótimo, maravilha. Mas isso não é a verdadeira libertação. Vocês podem notar no versículo inicial que Jesus falou aqui, ó, se pois o Filho vos libertar. Ele, Jesus, né? Como eu disse, nesse contexto do texto de João, era Jesus de Nazaré se referindo aos judeus, filhos de Abraão segundo a carne lá, tá? Trazendo para o nosso contexto hoje, é Jesus Cristo ressuscitado. E o que Jesus quer dizer com verdadeiramente livre? É aquilo que eu falei agora há pouco. Muitos se dizem livres. O irmão na pentecostal, o irmão na batista, o irmão na adventista, o irmão na igreja católica, na umbanda, seja qual for o segmento religioso. Se você perguntar, a pessoa vai se dizer livre. Não, eu estou livre, poxa, antes eu vivia assim, vivia assado, mas depois que eu adentrei aqui a doutrina espírita, agora eu me sinto livre. Depois que eu fiz a primeira comunhão, entrei aqui na igreja católica, agora eu estou livre. Vocês entendem? Agora existe o ser livre, que é esse conceito religioso, e existe o verdadeiramente livre. Você vê que Jesus ele deixou claro, vocês não vão ser simplesmente livres, é verdadeiramente livres, de verdade. Se eu, Jesus, libertar vocês. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava se referindo ao conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. Não é o que está escrito lá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí você vai pesquisar o que é verdade e você encontra o quê? Eu sou Jesus, né? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a verdade. Então conhecer Jesus é conhecer a palavra.
Jesus foi e é, eu digo foi no sentido de que ele se manifestou em carne, né? Então ele foi a palavra de Deus manifestada, o verbo que se fez carne. Então conhecer Jesus é o quê? Conhecer a palavra dele. No nosso contexto da graça, é a palavra de Jesus Cristo ressuscitado. É a revelação que Jesus entregou ao apóstolo Paulo no paraíso. Essa revelação nós encontramos compiladas nas 14 cartas de Paulo. Nós entendemos que são 14. Né? Há 13 cartas assinadas e existe a carta aos Hebreus que não tem assinatura, mas devido a algumas características, etc., nós entendemos ser de Paulo. No mínimo, ela é uma carta de visão paulina, no mínimo, né? Porque ela é uma carta que fala, obviamente, do fim da lei. É uma carta que fala de assumir a graça, né? É uma carta específica aos judeus, né? A pessoas que, mesmo conhecendo Jesus, recebendo Jesus como Messias naquela época, as pessoas continuavam atreladas às obras da lei. Então, o intuito da carta aos Hebreus foi justamente fazer aqueles hebreus, né, daquela congregação que recebeu a carta, abrirem o entendimento de que eles não precisavam de obras da lei, que Jesus era superior não só a Moisés, mas também até ao próprio Abraão. Então essa carta teve esse intuito. Então tinha uma visão paulina, ou seja, de rompimento com a lei e para que se vivesse na graça. Esse é o chamado daquela carta ali. Então nós entendemos que são 14 epístolas da visão da graça de Deus. É um resumo da graça ali, que pela misericórdia de Deus chegou até os nossos tempos, até as nossas vidas. Então, conhecendo essa revelação da graça atualmente, você está conhecendo Jesus. Então, aquele que foi o Filho manifestado em carne, né? Hoje ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Conhecer, então, o Evangelho da Graça é conhecer Jesus Cristo ressuscitado, nosso Senhor, e é ser, então, verdadeiramente livre. Nós sabemos que os filhos de Deus, aqueles que pertencem à salvação, foram escolhidos por Deus, eleitos, né? A palavra usa essa expressão. O Senhor nos elegeu nele, ou seja, o critério foi dele, obviamente, antes da fundação do mundo. Essa é a palavra. Ou seja, esses eleitos, então, foram predestinados a serem filhos de Deus. Então, primeiro houve a escolha na soberania de Deus e a consequente predestinação. Entende? Então, esses filhos de Deus de todos os tempos, desde o início da humanidade, tá? Até os nossos dias e no futuro que virá, né? Obviamente, todos os filhos de Deus foram abraçados, alcançados por essa libertação universal. É claro que a nossa experiência hoje como igreja, nós que nascemos depois de a graça ter sido totalmente consumada, né? Nós sabemos que a obra de salvação já foi consumada. Recentemente nós estudamos sobre isso, inclusive, os 3 atos da salvação. Eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo para vocês, tá? Quem não assistiu. Os 3 atos da salvação. Então houve o primeiro ato, que foi o nascimento de Jesus, né, como homem nesse mundo. O segundo ato, que foram 2 momentos que nós entendemos como um ato só, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. E o terceiro ato foi a sua vinda no ano 70, onde ele trouxe fisicamente juízo sobre Israel, né? E também ele trouxe o seu reino e o juízo em termos das almas, né? Houve a ressurreição daqueles todos que estavam presos à morte naquela ocasião, né? E uns ressuscitaram para a glória eterna e outros para receberem o juízo e serem aniquilados para todo o sempre, tá? Nós também temos um estudo sobre o juízo final. Se você quiser assistir também, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um estudo sobre o juízo final que já aconteceu. Tudo já foi consumado, tá? Tudo já foi consumado. Muito bem. Eu não vou entrar... Ah, Cristiano, mas eu estou agora na graça. Como é que pode, amado? Calma que você vai entender isso aí. Não fica desesperado não, tá, amado? E também não fica muito afobado, muito ansioso. Tenha calma. O Espírito Santo vai trabalhar, sabe, no seu entendimento, na sua vida, com calma, com longanimidade, tá bom? Eu entendo a ansiedade. Quando a pessoa chega na graça, ela quer aprender tudo de uma vez. Mas eu entendo isso, tá? Mas assim, eu digo para você ter calma. Não diga que nada é heresia. Ah, que heresia? Como assim? O juízo final já aconteceu, isso é um absurdo. Não, amado, não é heresia, não. Por mais impressionante, por mais errado até que possa parecer, porque o sistema diz que o juízo vai acontecer ainda, né? A religião diz isso. Mas não é errado, não. E se você estudar conosco, você vai ver.
Tá tudo muito claro, na verdade, né? Tá? Então não fica muito ansioso, não. Vai com calma que o Espírito Santo vai trabalhar no seu entendimento, tá? Nós vamos deixando os links aí na descrição justamente para isso. Para que aos poucos, quando você tiver um tempo, você vai lá, assiste um link, depois assiste o outro. E assim você vai crescendo, tá? Paulatinamente, tranquilamente, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, tá? Então, veja bem, nós nascemos depois de tudo isso. Nós, né, que somos igreja hoje do Senhor. Já nascemos depois de tudo consumado, já nascemos com a graça plenamente estabelecida, né, com o 7º dia totalmente já iluminado, né, o sol a pino, como nós dizemos metaforicamente, né? O 7º dia já amanheceu, ele amanheceu totalmente no ano 70, na vinda de Cristo, e então a graça foi plenamente estabelecida. Aquele templo de Jerusalém, onde a lei ainda funcionava ali, né? Apesar de Jesus já ter vencido na cruz, já ter cumprido toda a lei, os judeus continuaram naquele templo oferecendo os sacrifícios, os dízimos, as oblações, enfim, né? Aquele templo ruiu, veio abaixo, né? Então ali teve o fim de tudo. E o início, então, da era plena da graça. Pela misericórdia de Deus, nós já nascemos nessa era, graças a Deus, né? A era da graça do Senhor. Então já nascemos com toda a obra consumada. A nossa experiência é diferente daqueles irmãos que viveram a transição, né? Então existe a experiência da igreja primitiva, aquela igreja inicial, né? Os primeiros passos da fé cristã, logo após a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, o início do trabalho apostólico entre os judeus, depois o ministério entre os gentios dado ao apóstolo Paulo, tá? Ainda que Pedro tenha falado inicialmente para alguns gentios, etc., aquele não era o ministério gentílico, tá? O ministério entre os gentios foi dado realmente ao apóstolo Paulo. Aquele apóstolo Paulo foi predestinado para isso, tá? Para pregar aos gentios. Inclusive o apóstolo Paulo, nós entendemos que ele foi a personificação do Espírito da verdade, tá? Nós temos um estudo também sobre isso, sobre a personificação do Espírito da Verdade. Eu vou deixar aí o link. Anota aí, por favor, meu amor, o link do estudo sobre o Espírito da Verdade. Tá? Eu não lembro o tema agora, mas, enfim, a gente vai colocar esse estudo aí, tá? Aquela igreja primitiva, então, teve aquela experiência de viver a transição. Eles nasceram antes da cruz. Então, observem bem isso. Eles nasceram antes da graça ser inaugurada na cruz, né? Nasceram antes da morte de Jesus. Logo, eles nasceram ainda debaixo do pecado, debaixo da lei, debaixo da ausência do Espírito Santo, submetidos à maldição da morte, da alma. Eles estavam todos naquelas condições ali, tá? Nós, como igreja, temos uma experiência diferente, porque nós não vivemos naquele tempo. Nós não vivemos a descida do Espírito Santo, nós não vivemos a transição da lei para a graça. Vocês entendem isso? Nossa experiência é diferente. Então vamos ver aqui Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Vejam só. Ele nos libertou do império das trevas, tá? A palavra império aqui pode ser traduzida por poder, por governo. É o sentido de Estado, é um domínio, como se fosse um domínio estatal, né? Então ele nos libertou do domínio, do poder, do império das trevas e nos transportou, olha só, para o reino do seu Filho amado. Olha que coisa linda. Em quem temos a redenção. O que é redenção? Redenção é resgate, né? Ou seja, fomos resgatados, a saber, o perdão dos pecados. Abençoados, observem bem isso aqui. Sabe o que eu falei para vocês agora sobre essa experiência, essa coisa de que a nossa experiência é diferente? É isso aqui. Os irmãos aos quais Paulo escreveu essa carta aqui, por exemplo, eles viveram juntamente com Paulo e os demais contemporâneos naquela época, eles viveram essa libertação diretamente. Porque, como eu disse agora há pouco, eles nasceram antes da cruz. Eles nasceram debaixo do pecado. Eles nasceram ainda no império das trevas. Cristiano França, o que é ou o que foi o Império das Trevas? Gente, o Império das Trevas foi todo aquele período onde o pecado reinou no mundo. Todo o período, então, anterior à cruz foi o período do governo das trevas. Tá? Então, o Império das Trevas é o quê? A ausência de luz. Por quê? Porque não havia Espírito Santo, né, habitando nas pessoas antes da cruz. Obviamente não havia Cristo, não havia se manifestado em carne ainda, tá? Me refiro a isso, tá bom? E havia então o quê? Morte. Morte plena, morte espiritual, morte da alma, né? Como eu disse agora há pouco, a ausência do Espírito Santo, condenação do pecado,
né? Distância de Deus. A relação com Deus era indireta por meio de, no caso para os judeus, e somente eles tinham, né, esse chamado, por meio das obras da lei. Os outros povos sequer lei tinham para seguir, não tinham relacionamento algum com Deus. Interessante isso, né? Então vocês veem a diferença, né, daquele tempo para agora. Agora estamos na graça, um tempo totalmente na graça, totalmente estabelecido, etc. Tá? Então observem bem isso. Eles foram realmente diretamente retirados do império das trevas. Porque eles estavam antes da cruz, debaixo do pecado, debaixo de toda aquela condição maligna, e foram extraídos daquela condição e transportados para o reino. Olha só. Mas, irmão Cristiano, o reino não veio só em 70? Sim, mas eles foram transportados primeiro do ponto de vista espiritual. Porque na morte de Jesus houve, como nós já estudamos até recentemente, a ressurreição espiritual. Tá? A vivificação do espírito que estava, os espíritos, né, dos filhos de Deus estavam inoperantes antes da cruz. Eles não atuavam por causa do pecado. Então, com a morte de Jesus e a consequente aniquilação do pecado e cumprimento da lei, então os espíritos foram vivificados. Então, eles foram transportados primeiro espiritualmente, como Paulo disse. Então, houve o quê? Um transporte mesmo. Os filhos de Deus que estavam naquela condição anterior à cruz, no império das trevas, foram transportados para o reino. Eu lhe pergunto, você foi transportado para o reino? Eu fui, minha esposa foi? Não. Que isso, irmão Cristiano, quer dizer que eu não estou no reino? Não, pelo contrário. Você já nasceu nele aqui nessa terra. Quando você nasceu aqui em carne, você já estava no reino, sempre esteve. Você percebe porque a condição mudou. Amado, veja bem, você não pode interpretar a nossa condição com a daqueles irmãos. Um dos grandes erros teológicos aí do sistema fora, que se diz cristão, é não diferenciar esses tempos. É ter um pensamento de que hoje as coisas são iguais a antes da cruz. Você não pode ter esse pensamento, mas a maioria tem aí. É evidente que a cruz é um marco que dividiu os tempos. Então antes era pecado, império das trevas, condenação, ausência do Espírito Santo, obras da lei, maldição. Esse é o império das trevas. Depois da cruz é graça. É claro que houve essa transição da ressurreição de Jesus até a sua vinda no ano 70, mas ali já era a graça. Só que era a graça ainda num período transitório, mas era a graça. Então aqueles irmãos foram transportados, eles foram retirados. Nós já nascemos no reino. Aqueles irmãos foram justificados, nós já nascemos justos, percebem? Aqueles irmãos foram salvos diretamente da morte, nós já nascemos livres da morte. Então a nossa salvação e a nossa libertação foi indireta, vocês percebem? Essa é a diferença. Aqueles irmãos que viveram aquela experiência foram salvos diretamente. Foram transportados para o reino, foram selados com o Espírito Santo, entendem? Foram salvos da morte, na vinda de Cristo especificamente, né? O fim definitivo da morte para os filhos de Deus foi na vinda, né? Onde houve a ressurreição dos mortos, tá? Então, aqueles irmãos viveram toda essa transição, né? Nós já nascemos com tudo consumado. Então, a nossa salvação, a nossa libertação é indireta. Então, eu fui liberto da morte? Não diretamente, mas eu fui liberto da possibilidade de passar pela morte. Nós não passamos mais pela morte do ponto de vista da alma. Nós passamos do ponto de vista do corpo biológico, que é natural, porque o corpo é pó. Vocês entendem isso? Então, o corpo tem que voltar para o pó. Só que antes da vinda de Cristo, a alma também ia para não existência. Nós costumamos usar esse termo, né? Não existência. A alma ia para não existência, ia para a morte, deixava de existir. Então, nós não vivemos mais essa condição, nós nunca vamos deixar de existir. Esse corpo material de pó, ele vai para o pó, só que nós seguiremos vivos, vamos para a eternidade, percebem? Isso é maravilhoso, é uma experiência que aqueles irmãos lá da igreja primitiva não tiveram. Só depois do ano 70, com o fim definitivo da morte para os filhos de Deus, é que nós podemos dizer que estamos livres dela. Então a nossa libertação foi indireta. Vocês estão entendendo, né? Bom, muito bem. Então, eles foram libertos daquele período. A palavra chama de aion. Na Bíblia tem essa palavra, né? Aion. Aion no grego significa período de tempo. Então,
existem, no caso, dois aions, vamos dizer assim, né? Antes da cruz e depois da cruz. Depois da cruz podemos dividir em dois tempos, né? Da ressurreição de Jesus até o ano 70 na sua vinda, que foi um período transitório, e depois a graça plenamente estabelecida. Então aqueles irmãos da época de Paulo, da igreja primitiva, foram libertos daquele aion, daquele tempo terrível que foi o império das trevas. Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Pecados deles, porque eles estavam debaixo do pecado. Nós já nascemos livres do pecado. Vocês estão entendendo a diferença? Por favor, amado, para você entender o evangelho, tem que entender os tempos. Tá? Irmão Cristiano, então nós não fomos libertos do pecado diretamente, não. Nós já nascemos livres dele, ou seja, livres de estarmos em condenação pelo pecado. Vocês entendem? Não tem condenação para nós. Mas aqueles irmãos daquela época ainda viveram um período de condenação, porque eles nasceram debaixo da condenação. Tá? Então Paulo está falando deles ali, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Pegou aí? Ou seja, nós fomos libertos daquele aion, daquela era perversa. Que podemos... Ah, mas Cristiano, ele fala era presente. É porque, amado, no período de transição, a era da lei se estendeu pelo templo. Observe isso. A graça já havia sido inaugurada na cruz. Só que a lei estava de pé no templo. O templo é que era a mancha na obra de Deus, né? Na criação. Aquele templo precisava ser destruído. Ele precisava vir abaixo mesmo. Por isso que Jesus profetizou, né? Jesus disse lá em Mateus 24, olha, vocês estão vendo essas construções aqui? Não ficará pedra sobre pedra. Aquele templo tinha que cair definitivamente para que houvesse de fato o fim da era da lei. Por isso que Paulo fala dessa presente era. Tá? Porque Jesus já havia aniquilado o império das trevas, mas as trevas estavam representadas naquele templo, né? Coisa tremenda, né? Ou seja, o que Paulo está dizendo? Olha, o Senhor nos libertou de uma era de maldição, de pecado, de condenação. O Senhor nos libertou.